Olá! Estamos aqui para mais uma palavra não só para as mulheres, para aqueles que querem receber essa palavra e serem edificados. Mas eu geralmente falo mais com as mulheres, porque eu sou uma mulher, né? Graças a Deus. Então eu falo assim, que esse canal é para edificar e transformar vidas. Portanto, se você quiser que algumas outras vidas sejam edificadas, passa o canal para essa pessoa, para que ela possa estar sendo edificada, amém? Um beijo bem grande para as minhas mulheres que estão lendo a Bíblia, em especial essa noite. Eu vou estar lendo o capítulo 11 do livro de Gênesis, onde fala-se sobre a Torre de Babel. Era então toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que quando partiram do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos-los com fogo. E foi-lhes o tijolo em lugar de pedra e o betume em lugar de cal. E eles disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume chegue até o céu. E façamos ali um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E então desceu o Senhor para ver aquela cidade, a torre que edificavam os filhos dos homens. Olha só. E disse o Senhor: eis que um povo é um e todos eles têm uma mesma linguagem. E isso é que começam a fazer. E agora nada lhes impedirá de alcançar o que pensarem fazer. Quando falamos a mesma língua, é muito difícil nós sermos impedidos de fazer alguma coisa. Certo? Agora, pois, desçamos e confundamos ali a sua língua para que nenhum entenda a fala do seu companheiro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, de toda a terra, e deixaram de edificar a cidade. Por isso foi chamado o nome dela de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Muito bem. Um pouquinho antes, no capítulo 10, é nos contado porque isso aqui aconteceu logo depois da arca, tá? Quando o povo já estava crescendo e se espalhando na terra, porque o objetivo de Deus é que o povo se espalhe, para que o nome dele seja conhecido, tá? Então, esse capítulo, ele explica a origem das nações. E todos se originam, não sei se assim está errado, mas eles todos tiveram uma origem depois dos filhos de Noé, que são Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Cão são Cuxi, Mizarim, Put e Canã. Estou lendo o versículo 6 do capítulo 10. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, e Sabitá, e Ramá, e Sabitecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, e esse começou a ser poderoso na terra. Esse foi vigoroso, caçador diante da face do Senhor, pelo qual se diz assim, como Nimrod, vigoroso caçador diante do Senhor. E do seu reino foi Babel. Ereque, Acabe e Capné, na terra de Sinar. Então começa aqui o problema da Torre de Babel. Porque o plano de Deus era que os homens realmente falassem uma língua só, para que não houvesse divisões, para que não houvesse problemas, e eles pudessem habitar e crescer e falar do nome do Senhor para outras nações, para outras pessoas. Porém, veio essa ideia aqui, de fazerem uma torre e ficarem todo mundo juntinho ali, ó. Olha bem o que ele fala aqui, ó. Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume chega até o céu. Geralmente essas torres não dão muito certo até os dias de hoje. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. E adivinha só, segundo os estudiosos, quem foi o líder que cuidou dessa rebelião contra Deus para fazer essa torre? Porque não houve um planejamento. Foi uma coisa assim, nós vamos fazer, mas para chegar até o céu e para nos unirmos. E para não sairmos daqui, vamos ficar tudo aqui ao redorzinho. Foi Nimrod. Segundo os historiadores, Nimrod também foi um caçador daqueles que criam em Javé.
Estão entendendo? Ele era o cabeça, ele era o líder, Nimrod. Até uma certa feita, eu escutei algum estudo sobre Natal, que é uma festa pagã. Você que está me ouvindo agora, Natal é uma festa pagã. Não é uma festa de Deus. Mas entenda uma coisa, eu demorei a entender isso. Nós temos que aprender a respeitar aqueles que gostam desse tipo de festa. Na minha casa eu faço festa de Natal, com árvore de Natal, com tudo que tem direito, porque o líder desta casa gosta. E enquanto ele gostar, e enquanto o Espírito Santo não revelar, eu vou continuar fazendo para agradar o coração dele, porque isso não afeta a minha vida, não afeta a minha fé. E eu não vejo isso como pecado. E Nimrod está incluído nessa história de Natal, eu tenho um estudo sobre isso. Ele que vem enrolando o povo, até mesmo com esse tipo de festa. Segundo os historiadores, segundo a história conta. Tá? E o que acontece? Tudo que vem tirar o lugar de Deus não vem de Deus. Vamos colocar isso em nossa mente. Tudo que tira o trono de Deus não vem de Deus. Até mesmo alguém que você ame mais que a Deus, ele está tirando o lugar de Deus, isso não vem de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Ele é Deus, ele é santo. Então, nós estamos vendo aqui que a língua era uma só e provavelmente era o hebraico, provavelmente, tá? Comprovadamente não, mas provavelmente era o hebraico. E existiam então esses dois reinos, o reino do bem e o reino do mal já. E lógico, Nimrod teve um monte de gente que foi fazer a tal torre. E essa torre, ela tinha uma pretensão boa, porque o material que eles estavam usando era um material forte, era um material para ficar, entenderam? E o que acontece? Eles ficaram ali, tentando construir, talvez para adorar os astros, porque Nimrod ele era assim, por isso que ele quis chegar ao céu, porque é o Deus Sol, Deus no Lua, Deus tudo. E ele ficou, vamos fazer isso. E os seguidores de Nimrod, lá no capítulo 9:1 também fala sobre isso. Eles estão fazendo justamente o contrário. O Senhor quis a humanidade junta. Nimrod vem e quer espalhar a humanidade. Desculpe, o Senhor queria espalhar a humanidade. E Nimrod vem e quer todo mundo juntinho. Eu amo os missionários porque eles têm um ministério muito mais forte que o meu. Porque eles vão no ID, né, do Senhor. Se bem que Deus me usa no ID de outra maneira. Mas os missionários, eles têm que ser respeitados, cuidados, tratados, sustentados, porque eles estão realmente naquele ID. Vamos espalhando aí, vamos falando o meu nome. Portanto, vamos orar pelos missionários. Amém? E o que acontece? Então Deus falou assim, não, eu vou dar uma olhada, porque está crescendo. Até mandei algumas fotos esses dias para o meu grupo de leitura bíblica da torre. Possivelmente tenha sido feita daquele jeito. E Deus desceu. Ele conversou entre eles, os três, a Trindade, porque Deus é um só. É um mistério que nós seremos revelados mais além. E o que acontece? Ficou decidido, então, que eles desceriam e fariam a este povo falar várias línguas. Porque daí, me dá aqui um tijolo, daria o cimento, dá não sei o quê. Não ia mais ter construção, como aconteceu de fato. E eles desceram e eles espalharam todo aquele povo. Porque veja bem, quando o inimigo é levantado para que os planos de Deus não sejam cumpridos, Deus vem com a sua providência e faz com que seja cumprida a vontade dele. Deus vai sempre cumprir a vontade dele, independente da vontade do homem, do inimigo, seja lá de quem for, porque ele é Deus, ele é poderoso, ele é supremo. Então ele vai cumprir
todo o propósito dele, queiramos ou não. E nessa trajetória toda, o nome da cidade passou a ser Babel. Babel significa confusão. É também, em hebraico da Babilônia, a torre e a cidade de Babel. Tiveram a sua origem na hostilidade deliberada, determinada e entusiasta contra os propósitos de Deus que os espalhou sobre a face da terra. Aí eu fiquei pensando, né? Achei interessante. Nas mulheres babéias. O significado de Babel quer dizer confusão. E nós, mulheres, muitas vezes gostamos muito de confusão. Gente, eu já até falei, né, que a mulher é o termostato da casa, o termômetro, porque a confusão geralmente não vem do homem. Ele pode até começar. Mas se Deus derramar sabedoria sobre a nossa vida, não vai ter confusão. Então hoje eu quero que você pense, que tipo de mulher que eu tenho sido? Babeia? Babelete não fica bem, então eu acho que Babeia fica melhor. Mulher Babel. Toma cuidado. Porque os que estão ao teu redor dependem de você para que haja paz no ambiente. Não adianta. Lembra que Deus, na última vez que eu estive aqui, eu falei que Deus, ele teve mais cuidado para fazer a mulher, porque nós seríamos muito mais pacificadoras que o homem. Nós temos essa bênção de conseguirmos ser pacíficas. Seja pacífica. Seja amável. Muitas vezes não dá vontade de ser amável. Dá vontade de sair gritando, chutando o balde. Menos falando palavrão, né? Miserica, né, irmã? Irmã, miserica, você não pode falar palavrão, porque fica feio. Não vem de Deus. Aí tem umas que me perguntam, mas falar tal coisa não é palavrão, né? Nossa, é uma palavra linda, fica linda na sua boca. Claro que fica feio, né? Além de confusa, boca suja. A boca fala do que o coração está cheio. Que nós possamos ter palavras cheias de graça, cheio da graça do Senhor para as pessoas. Eu não faço nada programado nesses vídeos, eu só sei o tema e na hora, não pensem vocês que eu fico me programando. Lógico, eu já estudei sobre tudo isso várias vezes, mas eu deixo agora o Espírito de Deus me usar. Porque hoje eu escutei um estudo do pastor Raul sobre as tuas escolhas. Eu escolhi ser sábia. Eu escolhi estar aqui com vocês essa noite. Eu escolhi. E Deus fala na sua palavra, marchem, façam o que tem que ser feito. Parem de tanta choramingação aos meus pés. Viva bem aquilo que você tem para fazer. Aproveite as tuas oportunidades da vida. Aproveite, seja feliz. Mas, acima de tudo, seja sábia. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica. O que é edificar? É fazer a coisa funcionar. É tijolo sobre tijolo. É uma torre de sabedoria. É isso que nós temos que ter. É isso que nós temos que ser. Torres de sabedoria. A mulher sábia, ela edifica, enquanto que a tola a destrói com as suas próprias mãos. Como é que eu posso destruir alguma coisa com as minhas mãos? Com as minhas atitudes? Eu falo isso a você porque eu sou mulher e eu sei que muitas vezes a coisa desandou por minha culpa e que podia ser evitado. Claro, agora eu vou fazer 58 anos, hein? Ó, que legal. Só que eu com 58 é muito melhor do que com 18, do que com 28, do que com 38. Até melhor do que com 48. Sabe por quê? Porque eu aprendi com a vida. Eu aprendi com a vida. Eu aprendi com Deus como é que tem que fazer. E eu ainda estou aprendendo. É emocionante, eu me emociono. Porque nós temos que viver aprendendo com o Senhor.
Ao invés de nós nos ajoelharmos, começarmos a pedir as coisas e não sei o que para Deus, conversa com Deus sobre a tua vida. O que tem que ser mudado, o que tem que ser arrumado, para que você seja uma torre edificadora, para chegar ao céu, sim. Terminando agora, a última coisa que eu vou falar. Veja bem, em Atos, eu vou até pegar o livro de Atos aqui, que eu já deixei separado, né, para que não perdesse tempo. Em Atos 1:8 diz assim que desceria o Espírito Santo sobre nós. E que nós seríamos, né, diferentes. Porque quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós passamos a ter uma vida direcionada por Ele. Então nós não temos que estar incomodando Deus com tantas coisas, porque Ele é que nos dirige as nossas escolhas. Então em Pentecostes capítulo 2, diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar e veio de repente um vento sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar nessas línguas. E o pessoal que estava ali, porque era uma festa de Pentecostes, em Jerusalém estavam habitando várias pessoas. E aqui diz lá no versículo 9, pardos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, pronto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós estávamos ouvindo nas nossas próprias línguas a falar das grandezas de Deus. Oh, aleluia! Aquela língua que foi parada na torre. Oh, aleluia! Isso é revelação do Espírito que Deus já me deu há muito, muito tempo. Eu já falei muito nas minhas escolas dominical, muito nos cursos de mulher sábia que eu dou, que vai começar em março agora, que essas línguas, elas vieram a ser restauradas aqui em Pentecostes, mas através do Espírito Santo. Eu falo em línguas estranhas para edificar a minha vida, para que eu possa construir a minha torre, para que eu possa ficar vigiando pela minha casa, pelas minhas mulheres. É para isso que foi derramado o Espírito Santo na nossa vida. Então houve a restauração de Deus. Mesmo Nimrod não querendo, Deus fez que acontecesse. E agora, na graça de Deus, a qual nós participamos, o Espírito Santo permite que nós falemos a mesma língua. E é muito lindo, porque a mesma coisa que eu estou falando com vocês aqui, no mundo inteiro estão sendo faladas de maneiras diferentes, mas na mesma língua, a língua do Espírito Santo de Deus. Então que essa palavra linda, maravilhosa, que me emociona, possa estar transformando a tua vida hoje. Que você receba na tua casa, receba na tua vida a transformação do Espírito Santo de Deus. Mas só quem nasce do Espírito pode falar a língua do Espírito. Só assim nós seremos aquelas mulheres sábias que edificam a sua casa sobre a rocha e que faz a sua torre até o céu para que a nossa família seja alcançada. Deus fez com que a torre de Babel, da Babilônia, fosse transformada em mananciais de bênção no dia de Pentecostes. Deus abençoe você, a tua casa, a tua vida, aqueles que estão ao teu redor. E não seja uma mulher babéia, fofoqueira, chata, ranhenta, eca, como diz minha neta, eca, vó. Seja uma mulher que fala a língua do Espírito, porque esse Espírito já foi derramado sobre nós. Amém? Deus abençoe grandemente. Um beijo, até a próxima. Tchau.